E aí, galera do Blog Nejo, última vez que eu gravei entrevista com esses dois aqui foi no dia da gravação de uma música que mudou a carreira deles e um disco que mudou a carreira deles. Desde então a dupla vem conquistando cada vez mais um status de dupla entre as principais do segmento sertanejo. É uma das duplas com maior presença em TV e rádio. O trabalho de rádio deles é muito bem feito, o trabalho de TV é muito bem feito, sempre acertando música desde então, sempre com grandes sucessos. E o melhor de tudo é que é uma dupla que não tem rejeição no que diz respeito à qualidade. Todo mundo elogia os caras, são sem dúvida uma das principais, uma das melhores duplas do mercado. Segundo você, né? Segundo eu e o mercado inteiro. A qualidade vocal do Primeira é indiscutível, do Segunda é indiscutível. Repertório, os dois sabem escolher mais do que qualquer um aí. Sempre excelentes repertórios, excelentes músicas que são trabalhadas. E agora começando uma nova fase também, independentes pela primeira vez, assim, com o próprio escritório, tomando conta da própria carreira. E com um disco novo, e vamos falar sobre essas novidades, sobre esses discos, cantar algumas modas aqui. Já fazia tempo que a gente estava tentando armar essa conversa, aproveitei essa vinda minha a São Paulo hoje para gravar com esses caras que eu já conheço faz tempo, desde lá do comecinho. Tô aqui com Marcos Ibelucci. Tenho mais nada para falar, a entrevista acabou, ele já falou tudo. E aí? Segundo mamãe, papai e família, né? Que ele falou. Bom demais, pô, Só não rolou antes, acho que porque realmente o eixo entre Minas Gerais, Goiás ali, a gente não... Visita pouco, né? Não é o que a gente faz muito mais, a gente visita muito mais o sul, né? O sul, o sudeste, interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até um Norte pouco... e Nordeste a gente faz Norte e Nordeste também. A gente tem feito bastante, mas... Em Minas a gente até visita um pouco mais. Esse ano a gente trabalhou até que legal em Minas, mas... Você ir para a parte de Uberlândia, Triângulo Mineiro, e você pegar a parte do Goiás, chegar em Brasília ali, é mais difícil pra gente. Então é mais difícil da gente encontrar, tem que ser mais pra cá mesmo, né? Não, mas isso não que tenha, como diz o doutor, o contato tenha diminuído, que a gente sempre tem mantido contato pelas redes sociais e tudo mais, sempre acompanhando os trabalhos aí. Desde que você foi na Xuxa fazer a transformação. Fiz um make-up, né? Extreme Makeover, que eles têm lá, né? Extreme Makeover, você dá no chão. Então conheço eles desde a época que eu era gordo, pra vocês terem noção, assim. Daqui uns tempos eu também. Eu emagreci. A gente vai fazer o ano que vem 10 anos de dupla. E são 10 anos, desde o comecinho a gente criou um contato por conta do nosso primeiro Foi DVD. A primeira vez que eu me emocionei com o que alguém escreveu. Com uma matéria feita por nós. Eu lembro sobre nós, né? Feita sobre nós. Sobre o nosso primeiro DVD que... Eu li a matéria e chorava, assim, pô, tava emocionado. Falei, pô, alguém enxergou a gente ali e tal. E até hoje você não perdeu isso, parabéns, assim, a sua forma de escrever, a sua visão. A gente se pergunta às vezes... Virou mais blogueirinho, né? Blogueirinho. Tá mais blogueirinho. A gente se pergunta às vezes como você descobre ou como você enxerga algumas coisas, a sensibilidade que você tem, porque às vezes você não tá convivendo, e aí você falou algumas coisas sobre a carreira de algum artista e parece que você acerta em cheio. Isso é visão, né? Graças a Deus. Nós fizemos 3 entrevistas já. Foi. Na verdade foram 2, porque uma você fez uma matéria sobre o nosso trabalho, foi a primeira, de 2008. Aí depois nós nos encontramos num hotel. A gente fez num hotel lá em Uberlândia e depois no dia do... E depois na casa do Sorocaba, na gravação do acústico... Domingo de manhã. Domingo de manhã 2013. Logo depois, inclusive deu até treta porque eu fiquei segurando eles depois do DVD, todo mundo querendo dar abraço e eu lá segurando lá dentro da gravação. Verdade. O Léo colocou eu lá pra gravar, o Léo Caldi, e eu fiquei assim, vai então, né? Tipo assim, não foi culpa minha. Mas foi legal, né, cara? Não tinha muita gente, né, cara? Meio de boa. Eram 100 pessoas, 200 pessoas, acho que estavam lá na gravação. Então a gente até parou pra atender o povo, porque foi muito intimista mesmo. Legal demais. E sobre o que vocês já falam sobre, inicialmente, vamos falar sobre essa coisa de agora começar de novo na independência. Querendo ou não, no primeiro escritório de vocês era só vocês, quando era Eba Shows, o produto, entre aspas, do escritório era o Marcos Ibelucci, então vocês já tinham conhecimento de um trabalho meio que independente, apesar de vocês serem uma dupla começando no mercado. Hoje vocês já estão uma dupla consolidada e estão começando de novo a cuidar da própria carreira. O que vocês falam sobre isso, sobre essa decisão que vocês tomaram assim, de não renovar com a FS? Na verdade, tudo que nós aprendemos, hoje nós aprendemos a andar de bicicleta sem rodinha. É esse o significado da nossa mudança, né?
A gente tirou aquelas rodinhas que davam o equilíbrio para a bicicleta. Nós aprendemos na FS. Foi. Na EBA, nós tínhamos um trabalho de um escritório novo, de um empresário novo, com uma dupla nova, que estava arriscando tudo. E a gente estava aprendendo a ser artista como dupla, porque era a primeira vez que a gente estava trabalhando seriamente como uma dupla, com um destaque nacional em termos de investimento, de fazer TV e de tentar fazer a coisa acontecer. Desde o DVD Sem Me Controlar em 2011, que foi um DVD já grandioso, né? Mas, e não acontecia. Só que nós não tínhamos autonomia. Nós não tínhamos autonomia para nada, assim. A maioria das decisões eram tomadas pelo empresário, pelas pessoas que trabalhavam no escritório. Nós éramos tipo funcionários. Nós éramos como funcionários, assim. Nós recebíamos um salário, inclusive. Até pelo investimento que era feito. Então, nós não tínhamos que ter praticamente participação da porcentagem, porque tinha sido investimento. Então, a gente recebia um salário e o que recebia era voltado para recuperar o investimento. E que a gente não sabe, assim, como é que acabou, no fim das contas, isso. Mas a gente entende a paixão entendeu muito a paixão do Amaury em tentar fazer a coisa acontecer. Brigava muito por nós, tentava de todas as formas a gente acontecer. Era o nosso sonho e o sonho dele. Mas aí teve uma hora que ele achou melhor parar com isso e conversou com a gente sobre vamos entregar... Para quem vocês acham que a gente pode conversar sobre uma transição? Aí eu falei, pô, a FS, em São Paulo. Sorocaba já era meu amigo pessoal de balada, de ir pra casa dele conversar e falar sobre música, falar sobre carreiras. E aí quando nós fizemos essa transição que foi muito tranquila, nós sabíamos que ia chegar um momento da gente, tanto de fazer sucesso, quanto de ganhar dinheiro de verdade. Porque a gente tinha aquele sonho de, pô, a gente quer trabalhar, viver da música. E foi a questão de um ano e pouco, as coisas mudarem. Que daí foi a sensibilidade de Sorocaba, do Fernandinho, de vamos fazer um acústico. Eu acho que é a necessidade de vocês mostrarem a voz de vocês para as pessoas com um arranjo mais simples, botar a voz na cara, porque esse é o diferencial de vocês. E aí foi realmente o que aconteceu. O acústico trouxe à tona a qualidade do Marcos Bellucci e eles trouxeram para nós também uma música que mudou a vida, que foi a Domingo de Manhã, a música do Calimã. Calimã também foi um cara que entrou na nossa vida e realmente casou muito, né? Foi uma junção muito positiva. Agora, depois da Domingo de Manhã, em 2014 em diante, nós começamos a ter uma presença e uma participação, até porque foi um momento que nós começamos a ganhar dinheiro, que nós pagamos o investimento que a FS fez também na gente, que não foi nenhum investimento, foi um adiantamento, porque nós não tínhamos dinheiro. E nós recebemos um adiantamento. Nós não recebemos luva para a transição. Nós não recebemos nada. Desde da compra do ônibus, do caminhão, de tudo que era nosso, assim, nós não recebemos parte nenhuma disso. Nem da compra nós chegamos com a nossa roupa na FS. Com a nossa roupa e com a nossa história na música. E aí o mês virou e nós continuamos fazendo shows pela EBA, mas a gente precisava pagar as nossas contas e nós não recebemos nada. Então a FS ajudou a gente com... Ó, a gente precisa de tanto para poder pagar nossas contas e sobreviver. A FS foi mensalmente ajudando a gente. Chegou 2014, a gente conseguiu sanar Aí começou a ficar rico. Esse investimento, pô, quem dera. Sanar esse investimento com o sucesso da Domingo de Manhã e com os shows. E aí chegou um momento que nós começamos a cuidar da nossa carreira. A ponto assim, a Domingo de Manhã foi uma música que nós decidimos lançar naquele período. Nós começamos a ter a estratégia junto com o escritório de vamos fazer essas ações para as rádios, essas ações para TVs. E aí em 2015, depois do sucesso da Domingo de Manhã, que ela foi a mais tocada do Brasil e tudo, já no DVD, pro DVD Tão Feliz, foi o momento que a gente começou a mais dar as cartas na mesa. Até em relação a reuniões com gravadora. Aí a gente cuidava de tudo já. A participações, a ações aqui no próprio escritório. Nós aprendemos errando e acertando. E aí quando chegou o momento de gravar esse novo CD Acredite,
ainda com a FS, Fernandinho sendo nosso produtor, que ainda é, e tudo, nós fizemos um CD pensando aqui e não pensando em talvez sair do escritório. Mas nós pensávamos em uma valorização da dupla. Até porque nós nunca nos sentimos donos do nosso próprio negócio. Nós sempre fizemos parte do nosso negócio. Tanto no primeiro escritório, quanto na vinda para a FS. Nós éramos parte do nosso próprio dom, do nosso próprio trabalho, do nosso suor. E realmente estava certo, porque nós não tínhamos condições de tocar sozinho. As pessoas tinham que fazer investimentos, as pessoas tinham que ter um know-how por trás para que nós tivéssemos alguma credibilidade. Quando tudo isso se transformou, e foi um casamento muito feliz com a FS, nós conversamos com eles e falamos assim, olha, eu acho que a princípio para uma renovação a gente merece um reconhecimento em termos de... A gente queria ser valorizado. E aí nós pensamos a princípio em pedir vender uma parte do nosso trabalho, já que nós teríamos 100%, para que eles continuassem tocando a nossa carreira. Mesmo com toda a gratidão que a gente tem, a amizade e tudo, a gente tem alguns desejos, algumas vontades na vida. A gente falou assim, pô, a gente queria receber uma luva por alguma coisa, porque nós não recebemos desde o começo que nós montamos a dupla. E a gente ralou, e sempre dividiu meio a meio, mesmo na alegria. E muito mais na alegria que na FS. Mas aí depois as coisas foram acontecendo e nós tivemos tô sendo muito sincero, como eu sempre fui. E poderia ser político, né? Eu não sei se estou fazendo a coisa certa. Agora você já está falando, sério. Nós tivemos um problema muito grande esse ano, que você mesmo sabe, e eu percebi pela forma que você citou no começo da entrevista, que foi o fato de nós sermos muito bem posicionados na TV e em rádio. E esse ano nós tivemos esse ano e o ano passado um problema muito grande, que foi um posicionamento como dupla nas principais festas, nos principais eventos. E assim, não vou dizer que a FS é a principal culpada disso, até porque cada artista tem pessoas para cuidar. Mas nós começamos a ter um pouco de problema, que nós soubemos depois, em termos de falta de flexibilidade de negociação para shows. E aí a gente se preocupa... E valores de cachê que não estavam corretos. Para uma pessoa o cachê era vendido por um valor, para outra era tipo muito menos, por conta de parceria, ou vendida em momentos errados, por exemplo. Prestigiava às vezes pessoas que compravam o show mais em cima da hora do que quem comprava com tempo para trabalhar o evento e trabalhar direito. E ficamos de fora também de algumas festas por outros motivos. Eu acho que também tem esse, como todo mundo sabe, tem o lance de imposição de escritórios, claro, que são maiores, que tem artistas maiores. A gente sabe que nós não somos o número 1 do mercado, então como a gente também brigava em relação a isso internamente sobre cachê. A gente não pode cobrar um absurdo sabendo do nosso tamanho, sabendo da situação do Brasil hoje. E foi a hora que assim, nós cuidamos de muita coisa da nossa carreira. Vamos lançar essa música, vamos gravar essa música, vamos gravar artística, né? Esse repertório, vamos fazer essa tour, vamos fazer esse clipe, esse cenário, esse clipe com tanto de gasto. Mas a gente tem que ter pessoas para cuidar da nossa parte de venda de shows, de custos, no seu geral do mês. E aí nós acabamos sendo um pouco prejudicados com isso. E a gente começou a perceber isso depois. Quando nós percebemos, não vou dizer que era tarde demais, mas já tinha dado uma boa afetada. E aí quando venceu o nosso contrato, quando estava para vencer o nosso contrato, nós começamos a conversar e falar assim, cara, eu acho que a resposta para o mercado, que está enxergando essa falta de flexibilidade nos nossos shows e tudo, a única resposta que a gente pode dar para o mercado de que nós não temos nada a ver com isso e nós precisamos mudar é ou
nós anunciamos uma mudança radical do escritório para o nosso trabalho, ou nós precisamos mudar de escritório para ir para um outro, como foi muito sondado, muito comentado por aí que nós iríamos para um escritório para o outro, e realmente nós fomos sondados por eles. Existia um namoro entre vários escritórios em relação ao nosso trabalho, ou então a gente abriu o nosso, com alguém que a gente pensasse que poderia tocar, e estava muito difícil a gente achar alguém que a gente pudesse confiar 100%, que tivesse assim no mercado. Porque pessoa boa não está à toa no mercado. Pessoa boa está trabalhando bem. E foi o momento que nós sentimos no coração a vontade de realmente abrir um escritório para não ir para nenhum lugar e ser mais um. Como nós também pedimos a sua opinião, como nós pedimos a opinião eu pedi a opinião do Piunti, eu conversei com o Wendel, eu conversei com um monte de gente do meio. Com um monte de amigos, a gente como o Marcos conversou com um monte de gente de outros escritórios. Assim como eu conversei com radialistas. As pessoas achavam que a gente estava trabalhando, fazendo shows e de certa forma acomodado. A gente rodou muito, conversou muito com muitas pessoas pra gente, e principalmente com Deus, para saber qual é a situação que nós tomaríamos. E pelo fato de nós hoje... E tudo que a gente conversou, inclusive com outros escritórios, a gente conversou, como o Belo te falou, e a gente até entrou em contato com alguns deles. Isso não é mentira, e nem é problema falar, até porque tudo que a gente conversava, na outra semana a gente sentava e comentava com o Sorocaba, comentava com o Dalu. A gente tá na FS agora. A gente saiu da FS. Tudo que nós, a nossa entrevista tá rolando aqui. Todas as nossas decisões, as nossas atitudes, elas foram tomadas com muita transparência. Muita transparência. A gente chegava aqui, às vezes por insatisfação assim, de alguma coisa daqui, eu falava assim, cara, da Lua, parece que vocês não querem que a gente fique aqui, sabe? A gente às vezes tem vontade de sair porque você não tá prestando atenção em alguma coisa nossa aqui. Eu sentava com o Sorocaba sozinho para fazer reunião e falava assim, cara, não tem ninguém cuidando da nossa produção aqui dentro do escritório de feedback, a gente tá na Bahia, não tem ninguém cuidando da gente. E eu falava assim, cara, a nossa vontade é de sair, porque a gente não tá sentindo uma presença de alguém. Depois que o Charles, que era o cara que administrava o nosso trabalho, saiu do nosso negócio, foi abrir um próprio escritório, e aí a gente ficou na mão. Até então aqui. O Charles cuidava de tudo, né? E todo mundo tem que ter alguém para cuidar, como o da Lua cuida não só do Fernando Sorocaba, mas principalmente de Itaim e Thiago. Mas cuida do Sorocaba, e o Sorocaba é um cara à frente do trabalho dele também. E a gente tinha algum cara que nos representava aqui no escritório, que era o cara total da nossa confiança. De repente saiu e a gente montou o escritório dele, ficou, e a gente ficou sozinho, meio que flutuando. E aí nós precisávamos de alguém assim. E aí nessa correria a gente lembrou de um cara que estava trabalhando aqui dentro, super competente, super do bem, um cara que, assim como nós, é novo e tá cheio de gás e vontade de vencer e ser o número 1. Não o número 1 de quantidade, mas o número 1 da qualidade. E aí dentro quando vocês pediram até a minha opinião, foi um dos que você falou, E aí a gente conversou em comum acordo e falei pro Marcos, cara, conversa com ele. Não fala nem que eu tô sabendo. Aí o Marcos conversou com ele a primeira vez e ele falou, cara, eu tenho um trauma de São Paulo, de vivência. Eu comentei isso com ele. Porque acho que até a esposa dele foi assaltada aqui nas redondezas até, porque ele morava aqui do lado do escritório. E ele quis ir para lá, ele quis montar o próprio escritório, porque ele também começou a aprender a andar sem rodinha. E realmente ele estava mostrando esse trabalho porque ele fez surgir o Lucas Luco. E sem condições financeiras, como um escritório grande, ele está fazendo acontecer uma dupla que é a Day e Lara, que são muito talentosas e já estão aparecendo no mercado sem um empurrão financeiro ou o próprio Lucas carregando. Só o trabalho próprio. É só o trabalho próprio delas e dele. E aí ele pegou e falou assim, eu posso trabalhar com vocês indo de vez em quando para São Paulo, mas aqui em Uberlândia. Só que nós temos um tamanho e um tempo de estrada que exige da nossa parte alguém que seja presencial. E a gente também é presente. E nós somos muito presentes no nosso trabalho, né? Quando a gente aprendeu a andar sozinho, a gente quis correr com isso. Aí eu falei, então não serve. Mas a gente ficou pensando, mas a gente tem que abrir um escritório. Falei, deixa que eu vou ligar para ele então. Aí eu fiz uma proposta de negócio. Preciso de você aqui.
e eu quero que você seja sócio do nosso escritório. E vem virar meu vizinho. O vizinho não foi, não foi, falei eu tô sobre. brincando. Mas aí eu falei, cara, a gente quer que você more aqui em São Paulo. Ele falou assim, cara, eu tenho um problema muito grande em São Paulo, mas a minha mulher quer voltar para São Paulo. Eu falei assim, você tem que escutar mais as mulheres, cara. Falei pra ele. Eu falei, mas é o seguinte, eu vou te fazer uma proposta do seguinte, você tem o seu escritório, você pode trazer seus produtos. A gente não tem parte neles. Se interessar de alguma forma pra gente ter parte de alguma coisa dos seus produtos, a gente conversa com você e vê como faz. Mas eu quero que você, o Marcos e eu, sejamos sócios de um escritório. E que você trabalhe com seus artistas nele, e que trabalhe a gente, e futuramente quem entrar, nós sejamos sócios do produto. Assim como a FS era com a gente. Mas você é à frente de tudo, porque nós queremos o foco na nossa carreira. A gente quer acompanhar como a gente acompanha todos os dias, mas a gente não quer a ponto de ter uma sala nossa dentro do escritório. Porque a gente não quer ser 100% o comandante. Quem vai cuidar das carreiras e de produto que entrar ou sair vai ser o Bissa. E a gente vai continuar tendo a nossa responsabilidade sobre o nosso repertório, sobre a nossa assessoria de imprensa, o que é legal ou não fazer de TV, só o que é legal ou não Marcos fazer de rádio, qual música lançar, o contato com a gravadora e, lógico, em cima de uma dificuldade, de um problema que nós tínhamos antes, que é aonde nós estamos, qual é o nosso cachê, qual é a distância, esse cachê é tanto, naquele lugar pode ser tanto, nesse aqui que é perto a gente pode diminuir, que era um problema que a gente estava tendo. Que às vezes numa distância de 100 km estava se cobrando um absurdo desnecessário e o cara não fechava. E eu deixava de ganhar dinheiro, o escritório deixava de ganhar dinheiro, todo mundo deixava de ganhar dinheiro e eu tinha pouco show no mês. E eu deixei de estar nas principais festas. Que a dupla porque tá não entre as primeiras, as mais tocadas, tá sempre na televisão. Então pois é uma coisa que não... E você anda e a gente não consegue andar em vários lugares, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, por ser conhecido fisicamente, por ter um trabalho bacana na TV, mas ao mesmo tempo tem cara que anda na rua e ninguém conhece, mas os shows dele arrastam multidões. E a gente se pergunta, o que está acontecendo? Foi quando nós descobrimos essa resposta. Até por pessoas do próprio escritório. Isso que é muito bacana. A FS foi muito sincera com a gente, de ligar e falar, ó, tá tendo um problema assim, assado com vocês, a gente precisa resolver. E aí foi quando nós sentamos e começamos a fazer uma reunião para resolver esse problema. Então a gente tem uma gratidão enorme pela FS por tudo que fizeram. Demais. Por tudo que fazem. Quando o Bissa aceitou essa minha proposta, essa nossa proposta, e foi em casa fazer 3, 4 reuniões antes da gente bater o martelo, as primeiras pessoas, tirando a nossa família, nossas esposas e um pai ou uma mãe, que soube, que nem funcionário nosso sabia, os 4. As primeiras pessoas que souberam foram Fernando, Sorocaba, Da Lua e Fabão, que são sócios da FS. E todos eles foram muito sinceros e muito felizes no comentário, na sensação que eles tiveram e falaram assim, cara, não tinha pessoa melhor para vocês estarem. O Sorocaba, além de tudo, o Sorocaba é um fenômeno. Porque além de tudo, ele ainda falou assim, cara, o Bissa não vai tirar nada do que não for de vocês. Financeiramente, fisicamente, empresarialmente, tudo. É um cara fantástico, vocês não tinham uma escolha melhor para fazer. Boa sorte. Saibam que hoje vocês vão sentir um pouco na minha pele o que é gerenciar carreiras, que não é fácil, mas que vocês tenham uma boa sorte. Então, assim, além de tudo, ele ainda deu toques pra gente. Então é um cara sensacional. Tava com o coração em paz ainda quando soube que a gente estava com o Bissa, porque o Bissa foi um cara criado aqui. E o Fernandinho a mesma coisa, porque teve até um dia antes mesmo de eu conversar com o Bissa, eu encontrei o Bissa na casa do Fernandinho dias antes, e nunca tinha falado com ele sobre essas coisas, e a gente bateu papo e tava lá na casa do Fernandinho e falou, cara, o Bissa é um cara da minha casa. Então, pô, não tinha pessoa melhor para vocês estarem, boa sorte, estou feliz por vocês, e que Deus abençoe, a gente vai continuar a estar perto. E o trabalho continua com produção do Fernandinho, tudo, tanto que a gente está aqui gravando, a gente não precisa nem pedir licença para usar o espaço aqui, a gente ainda faz parte disso tudo. Mas lógico que a partir desse momento que venceu o contrato e nós divulgamos para o Brasil um novo telefone para contato, nós cortamos o cordão umbilical
da ligação empresarial com a FS. Hoje nós temos uma ligação de amizade, como o próprio Fernando Sorocaba recebe muito amigo artista aqui, para conversar, bater papo, para falar sobre show, para dar risada, depois sai daqui, vai para casa deles comer churrasco. Então a nossa relação com essa galera aqui, graças a Deus, é maravilhosa. A gente tem uma lição e uma história que está na nossa cabeça. E hoje, por todos os equipamentos que existem no mundo de gravação registrado, que a nossa história foi uma história de vitória, uma história maravilhosa. Só que chegou o momento da gente falar assim, pô, vamos experimentar essa coisa de tomar conta do nosso negócio. Não existe um motivo para problema nem para briga. A gente está saindo da FS com 5 anos de vitória, onde todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo foi vitorioso, a gente teve problemas, mas foram pequenos. Então não teve motivo para ninguém ficar triste um com o outro para ter algum problema. O Bissa não voltaria para a FS para trabalhar aqui e continuar e tocar Marcos e Belucci. Ele quis sair daqui para poder andar com as próprias pernas. E nós pensamos no Bissa em tocar a nossa carreira, porque não tem vícios, né? É um cara que é super honesto e quer vencer assim como a gente. E também é muito querido no mercado. Muito bem quisto no mercado. Essa foi a nossa principal preocupação. Mesmo a gente não podendo ficar contando para as pessoas que a gente estava sondando ele. E aí quando nós pensamos nele, a gente falou assim, nós precisamos também tirar um vínculo que às vezes isso pode atrapalhar, que isso às vezes atrapalhava a nossa carreira. A nossa principal preocupação era o relacionamento dele com as pessoas. E quando nós pensamos em abrir o nosso, a gente pensou assim, muitas pessoas, eu acho que a gente deixa de fazer, a gente sabe que a gente deixa até de estar em principais festivais do Brasil, porque a gente defende um time que tem o seu próprio festival, que tem a sua própria metodologia. E particularmente falando assim de coisas que eu já ouvi, às vezes as oportunidades que tinham de estar em alguns festivais, mesmo estando em outros escritórios, esbarrava nesse assunto que vocês falou, de questão de cachê, de inflexibilidade, né? E que eu já ouvi de outros escritórios, a gente tenta trazer às vezes pro festejo, vamos supor, e não consegue porque o cachê nós soubemos disso. Nós soubemos disso por outras pessoas. E isso nos deixou, de certa forma, preocupados em assim, mas a gente quer estar. E as pessoas falam assim, como é que vocês têm esse tamanho e não estão num Festeja, num Vila Mix, não sei o quê? Porque as pessoas de fora não entendem, às vezes, uma política de escritório. E não que a FS não quisesse. A FS até gostaria que nós estivéssemos nesses festivais, porque sabe a vitrine que eles são. Mas, às vezes, quem negociava acabava não chegando no número que precisava para estar. E a gente entende que, às vezes, não é o dinheiro é o mais importante. Às vezes a vitrine é mais importante. Até porque a gente não ganha para estar na TV. Mas a gente sabe o quanto a exposição de uma TV pode vender um show. O quanto você ser conhecido e ser lembrado é importante para que você continue ativa no trabalho. Zezé de Camargo é o pai disso. É um cara que não pode andar na rua e tem há mais de 23 anos, 24 anos de carreira de sucesso, uma imagem na TV muito ativa, tanto ele quanto o Luciano. E a gente tem um pouco dessa política de hoje, lógico, fazer programas importantes que possam agregar pra gente, mas sempre estar na TV para não ser esquecido, caso a música não vá bem na rádio. Mas claro que, graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito bom com o rádio e nossas músicas vão muito bem na rádio. É uma das mais tocadas no Brasil esse ano. Mas a gente falou assim, pô, vamos andar com as nossas próprias pernas, vamos trazer o Bissa para perto da gente de novo. Aí ele tá vindo para São Paulo. A gente está montando nosso escritório agora aqui, acho que em novembro a gente está com o escritório pronto. Ele está trazendo os produtos dele para cá e a gente está super ansioso para poder estar perto da Dailara, assim como a gente conversou com elas ontem, né? E com o Lucas, e a gente sabe que é um escritório que está nascendo, mas ele já está nascendo com uma força, né? Porque tem um artista bem colocado que é o Lucas e tem um artista que está nascendo sem rejeição e bem quisto, que é a Dailara. E a gente tocando o nosso trabalho. E com as mãos de um cara que a gente sabe que já está voltando a fazer show com pessoas que não contratavam a gente antes. E falam super bem. Era a nossa principal preocupação, porque o resto a gente sabe tocar.
como gravar um DVD, como lançar a música no rádio. E o cara, com certeza... E a nossa intenção é, com esse relacionamento que o Bissa tem bom, e nosso também, a gente tem um relacionamento muito bom com todo mundo, poder se posicionar melhor. Nós estamos num novo escritório, e a nossa intenção não é tentar bater de frente com ninguém agora. É poder, de repente, tocar num Vila Mix, tocar num Festeja. Um exemplo... Queira ou não queira, acho que das duplas que estouraram, que tiveram uma música de sucesso, acho que a que pior se posicionou foi a gente. Isso é posicionamento. Eu tenho um exemplo assim, o Porque a Jazz e gente não Jadson... tocou nas melhores festas. Jazz e Jadson é um exemplo de dupla que circula bem. Faz Em Vila tudo. Mix, faz Festeja, circula bem com qualquer escritório. É. Então, assim, consegue, mesmo estando em outro escritório, Sim. agora vai estando independente, mas assim, sempre teve essa facilidade. E acho que o Marcos Belucci tem essa condição também de fazer isso, né? Nós É o que a temos gente muita gostaria. vontade. Como também a gente não pode negar que nós como artistas e empreendedores, a gente tem vontade de, no nosso escritório, trazer mais produtos, assim como a Audio Mix fez, a Work fez, a FS fez, trazer produtos para que eles cresçam e a gente tenha o total conhecimento, humildade para entender que esses produtos podem ser maiores do que a gente amanhã. E que para isso, e se isso acontecer, é muito bom para nós. Porque nós podemos amanhã ou depois ter o nosso próprio festival. Até assim, Financeiramente isso é maravilhoso. sem falsa modéstia, entre aspas, muito do que se diz no mercado é que vocês, nos últimos anos principalmente, vocês passaram a ocupar o lugar, assim, a posição de principal dupla da FS, mesmo sendo o escritório do Fernando Sorocaba, assim, pelo menos o que é comentado assim, nos bastidores e tudo mais, né? Nós ouvimos bastante isso. E nós achamos que, principalmente agora no último ano de contrato, quando é o ano que a gente começou a conversar, e aí, o que nós vamos fazer na vida? É lógico que o mais provável seria renovar pela gratidão e por tudo que nós temos com eles. Mas por que não arriscar? Porque chegou um momento que a gente achou que a gente estava batendo num teto de concreto, onde não tinha mais como nós crescermos aqui. E para nós crescermos, a única maneira disso acontecer é nós termos o nosso próprio escritório com pessoas trabalhando pra gente, com pessoas vivendo a gente. E foi o momento que a gente pensou em chamar o Bis e falar assim, pô, vamos trabalhar, vamos crescer. A gente toca junto. Legal, mas né? você cuida dos relacionamentos com os contratantes, já tem um relacionamento maravilhoso com a gravadora, tanto nós quanto ele, que os dois produtos que ele tem já são da própria Sony. E o resto a gente aprendeu a fazer, que é estar com o Fernandinho produzindo, ter parceiros maravilhosos de composição do nosso lado, que entendem a nossa linguagem e mandam músicas pra gente que dão super certo, conhecer gente nova também de composição, que é o que a gente tem feito hoje, e conversar com os radialistas em termos de lançamento, pedir opiniões e saber qual é o melhor posicionamento para se lançar música no rádio. A assessoria de imprensa, digital, tudo a gente já está levando funciona, junto, já funciona. A principal mudança nossa que a gente precisava mostrar para o mercado era justamente a parte da espinha dorsal, que é o agenda, o cara que fala assim, não, esses aqui são meu produto hoje, eu estou cuidando deles, e as pessoas que olham ao redor falam assim, porra, que legal. Massa, Era demais. isso que a gente precisava fazer. O resto segue a vida normal, né? Os shows, é lógico que a gente vai experimentar uma nova visão de um outro cara que é o Bissa, né? Que não é... E a gente não vai deixar de pedir a opinião do Sorocaba e do Fernandinho, que são nossos pais, assim, que fizeram a gente acontecer. Sempre grato a todo mundo que passou por nós, tanto a Mauri, a época da EBA. A gente só surgiu pra FS porque a EBA fez a gente aparecer. Claro. E querendo ou não, a FS fez uma coisa importante com vocês, que foi tirar aquele estigma que tinha quando vocês entraram, que era a dupla que gastava demais e não tinha retorno, né? E o nosso que lá sucesso, acabou totalmente, E né? o nosso sucesso surgiu de um DVD que nós não gastamos nem 300 mil reais. Aquilo que a gente falou muito sobre isso na entrevista lá no dia do domingo E nem de manhã. o segundo CD nosso DVD, o Tão Feliz, que foi bonito, foi Foi maior que o domingo de manhã. Muito de números. de tudo. números, vendeu disco de platina, mais de 140 mil cópias e tudo, e digitalmente também foi muito bom financeiramente. Nós não gastamos 800 mil reais naquele DVD. E o que a gente... E nós somos um exemplo até dentro desse escritório e escola para eles sobre custo. É o menor custo que A gente tem não aqui dentro. gasta.
Então, ou seja, Eu acho que deve ter sido trauma. Quebrou totalmente aquele negócio que tinha do Marcos Bellucci. Quando falava do Marcos Bellucci, o radialista ria aqui, porque não é o que mais gasta e tal. Já gastou tanto, a FS tá louca, a FS tá louca. Como é que a FS vai fazer? Não, e a FS ligava pra conversar com os radialistas e falava assim, não, o acerto que eu tenho com eles é diferente. A gente sofreu um pouquinho com isso no começo. Mas hoje... as rádios são muito parceiras da gente. A gente tem um relacionamento com o rádio, uma parceria, cara. O que o Marcos Bellucci é hoje, de verdade, a gente deve praticamente tudo às rádios. Nós somos artistas que a rádio fez acontecer, depois a televisão acabou abraçando. Mas a gente veio da rádio. Então, assim, Marcos Bellucci, ele tem alguns polos, né, importantes. Nós tínhamos um estigma um desafio de conseguir entrar na Globo, porque nós fazíamos todos os programas de TV e não fazia Globo. Aí, um pouquinho antes do domingo de manhã, nós quebramos um pouco isso. Aí veio a domingo de manhã. Aí alguns pontos importantes na carreira do artista, a gente tem gente muito boa aqui. A rádio que aceita a gente muito bem, isso é muito bom poder tocar bem na rádio, isso é muito bom. Compositores que são parceiros, isso para um artista é tudo. Porque se o artista não tem uma boa música, não adianta o artista fazer nada. E antes a gente fazia todas as músicas. E no primeiro a gente teve o apoio do Edson e do Bruno, né? Mas depois da parceria com o Bruno Calimão, o próprio Rafa Torres, o Luiz Henrique, o Seu Hit. Eu tenho medo de deixar de falar de algum, mas a gente tem tantos parceiros de composição. Antigamente eu lembro disso, que o cara ficava com receio porque o Marcos Bellucci, sei lá, não vai dar o retorno que eu preciso, o compositor pensa. Hoje o cara quer estar, porque sabe como vocês posicionam-se bem em rádio, ou seja, e rádio é o que rende mais para o compositor. Exato. Então os caras já e o quanto a gente fala e canta, faz programas de TV e acaba divulgando as músicas, até mesmo que não são de trabalho, em TV, porque a gente faz muito programa aqui com musical. E a gente procura dar sempre o crédito, assim, sempre que a gente pode falar do compositor da música, quem fez a obra. Eu não sei se todos os artistas são assim, não sei se eu vi isso já, mas a gente procura falar, a gente tenta dar o valor, não só financeiro, mas o valor devido pro cara que fez a obra é extremamente importante. Se não tem um compositor, cara, o artista tá morto. Mesmo sendo o Marcos, por exemplo, assim, tendo uma história como compositor paralela ao Marcos Bellucci, ou seja, não tem aquele filme, não, vou gravar só coisa minha. Não, e é por isso mesmo que eu dou valor pro compositor. Curiosidades aqui, ó. Deu Ocupado de Novo, Zezé de Camargo e Luciano, Eu Sou Peão, do Luiz Cláudio Giuliano, que foi sucesso na Novela América, entre outros hits também que o Marcos que compôs, né? Verdade. Fora outras também, né? Não, e a gente pensa assim, se tem uma música nossa que é boa, mas tem uma do cara que é um pouco melhor, a gente tira do cara. A gente, nossa, a gente não vai correr risco de passar para outra pessoa. Nossa, a gente guarda. E a gente quer mesmo que as pessoas mandem música, porque a gente tinha esse problema de... nós tivemos logo no começo de separar repertório, de repente, assim, quase metade, os outros já tinham pego. E aí tocava a gente ter que compor. E a gente acabou acertando algumas coisas antes da Domingo de Manhã, que não foram extremamente nacionais, mas foram bem. O show do Marcos Bellucci sempre foi um show bom, bem aceito pelo público, porque a galera ouvia e conhecia, né? A galera cantava no começo até o final. E era tudo nossa, Sem Me Controlar é nossa, Dupla Solidão é nossa, Será que Vai Rolar é nossa. Tudo coisa nossa. Dupla Solidão, tudo nossa. Demais. Irracional. Aproveita esse violão Mentirosa. Tudo, Mentirosa, minha filha que tá tocando. Minha filha canta Mentirosa toda hora. É mesmo? Que ela assiste uns videozinhos no YouTube, tem uns videozinhos que ela assiste que a menina canta um pedaço, aí ela invocou com essa música agora. Aproveitar o violão que eu trouxe aqui, vamos fazer algumas músicas já, vai começar só com uma que eu gosto demais, que tá tocando agora, que vocês lançaram o clipe recente aí, um pedaço da Palhaça. Puta, você me ferra, é a única que eu não sei tocar. Sabe tocar, Bia? Vai. Chupa. Ótimo. O Marcão sabe fazer. Eu acho que a cortina vai fechar, que o palhaço não vai mais fazer sorrir. Perde a graça quando é só por diversão, pra um enquanto o outro entrega o coração. Eu plantei o amor da gente e você não regou. Fui apenas passatempo que você brincou. Agora cansei, desculpe dizer que o show acabou. A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais. Das suas mãos passei um mau pedaço, mas jurei pra Deus, ficou pra trás. O circo está deixando a cidade,
partindo em busca da felicidade que você roubou de mim, de mim. A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais. Nas suas mãos passei o mau pedaço, mas jurei pra Deus, ficou pra trás. O circo está deixando a cidade, partindo em busca da felicidade que você roubou de mim. De mim. Foda. Acertou, né? Tocou. Não é que ele tocou mesmo? Mas deu pra... Outro dia eu É que queria eu gravar cantei um essa vídeo dela música pra só no postar dia da Instagram. gravação, nunca toquei essa música. Essa música é velho. bonita Eu demais. postei um vídeo, queria postar um vídeo dela pra tocar no Instagram, e a gente tinha feito o clipe e tal, precisava fazer uma divulgaçãozinha. Aí eu falei, pô, como que é o tom dela? Aí Como é que busquei ali, era meio quase que o campo harmônico da Entre Nós Dois. Quem de nós dois, da Ana Carolina? Aí eu falei, pô, não é tão difícil não, acorrentada em você, era nessa linha ali. Daí eu falei, bom, acho que eu sei. Eu sabia tocar direitinho, até que hoje eu... Todo disco a gente grava uma música, uma moda, assim, a gente gosta. Não. E a gente procura que, de preferência, seja inédita. Assim, E tem a gente um gosta negócio disso. assim sobre isso, assim, essa música, acho que você mesmo falou, não é de trabalho. Não. Não. Só que a Eu Era foi de trabalho e tem sido, e vocês desde sempre, na verdade, que eu vi que vocês têm esse equilíbrio. Uma romântica, aí depois vocês ficam com aquele menos. Se a gente lançar outra romântica, não dá. Aí vocês tentam vir com uma mais Exato. agitada. E fica naquele equilíbrio aqui. Só que até aquele 1%, Era a só dupla romântica. era meio que estigmatizada também como dupla romântica. E vocês conseguiram quebrar isso com aquele 1%, apesar do mercado, do público em geral achar que é do Safadão, por assim dizer. Não ter o conhecimento de que a música faz parte do repertório do Marcos Bellucci, no geral. Eu assim, acho né? que a maioria das pessoas sabe. A gente enxerga isso eu porque... eu acho que isso mudou um pouco agora. E na Porque rua, as pessoas quando falam da aquele gente só falam de fenômeno 1%. Safadão, quando Tava só muito se em alta, né? falava de Safadão, estava muito em alta, ele acabou levando muito o mérito da música. E eu acho que a gente é muito grato a isso. As pessoas às vezes acham que a gente pode ficar chateado com o que aconteceu. Não, nós somos muito gratos, porque nós sabemos que foi uma participação que nós chamamos o Safadão, nós escolhemos a música e mandamos para ele, e ele aceitou, e ajudou muita gente em show também. A gente abre o show cantando 1%. Não, e acho que foi a música que trouxe ele pro Sul da forma Sim. definitiva. E nós ficamos muito felizes em fazer isso, em fazer com que ele viesse para cá, e é esse fenômeno. Ele é porque ele merece, não é porque é por causa de Marcos Bellucci. Assim como nós também temos o nosso peso, nós já tínhamos a nossa... É o amor, como eu disse na entrevista da gravação do Domingo de Manhã. Nós precisávamos da nossa música, que era o nosso É o Amor, que veio a Domingo de Manhã. Não tem como a 1% ser maior do que era na nossa carreira. Ela é mais um sucesso que agrega no nosso trabalho. Mas eu acho que não vai existir uma música que ela vai ser, para nós, a maior que Domingo de Manhã. A não ser que seja Despacito da nossa vida, assim, né? Que ela vai estourar. Aí se eu te pego. Né? É, sempre pode. Sempre pode acontecer. Mas Eu era hoje no uma show. Remember aí. mas assim... Você pela Remember. Você escutou? Escutei. Então, mas a gente acha assim que a música que é vinculada a Marcos e Bellucci é a Domingo de Manhã. Os meninos do Domingo de Manhã aí, perturba os outros e tal. Mas, Até o Luan Santana deu uma entrevista esses dias falando bem que se arrependendo, que você tinha feito convite pra ele participar no dia e ele não foi, né? Aí ele meio falando, eu falei não, mas capaz se eu tivesse falado sim, teria sido bom pra mim, né, também. Aí seria o risco dele talvez acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Safadão, o povo ia achar que a música era dele ao invés de você, talvez. Cara... Foi uma coisa que aconteceu, males coisas, que vem pro bem, de certa forma. As coisas acontecem Porque tem que acontecer. Da forma que elas têm que acontecer. E nós... Deus é que sabe, por isso que a né? gente tem uma preocupação nas entrevistas, mesmo que elas sejam íntimas, assim como a gente está falando contigo, por ser amigo, por ser parceiro, e a gente pode falar as verdades desde a primeira vez que nós falamos de entrevista. Nós temos uma gratidão muito grande por tudo que acontece na nossa carreira. Às vezes as pessoas podem achar assim, tem aquelas fãzinhas que às vezes ficam meio irritadas com alguma coisa que acontece e falam assim, vocês nunca vão ser o Jorge Mateus, vocês nunca vão ser maior que Henrique e Juliano, às vezes de ciúminho, às vezes, sei lá, por alguma coisa assim. Tem aqueles haterzinhos que falam alguma coisa.
isso não pega a gente, sabe assim? A gente sabe do nosso tamanho, a gente sabe da nossa qualidade, assim como a gente sabe o quanto o nosso trabalho é valorizado, é respeitado, é benquisto. A gente sabe que você é fã de artista que nunca foi o número 1. Isso em termos de venda, em termos de proporção de sucesso. Mas para você é o número 1 por causa da qualidade, por causa de uma escolha de repertório, porque o que eles representam. A gente sabe o que a gente representa. A gente sabe o que a gente faz. E a gente faz de coração. E muitas vezes nós fomos contra o mercado porque a gente foi pelo nosso coração, sabendo que o nosso público vai gostar também. Domingo de manhã. Domingo de manhã era no momento que Louco o Arrocha demais. estava fora. Domingo de manhã, naquela época, ninguém, muito louca. ninguém lançava... Módulo lunar. Módulo lunar, cara. E aconteceu. Que frase. Que onde cara tira dessa? Por exemplo, assim, esses dias eu estava pensando, hoje as pessoas têm aquele problema de falar assim, pô, o cara tem que lançar um monte de música agitada para poder vender show e tal. Cara, não é isso. Vitor e Léo virou um fenômeno com músicas românticas. E aconteceu, e eles eram um fenômeno. De tocar, às vezes, 3 seguidas na mesma rádio. E todo dia na TV e tal. E eles eram um fenômeno, como o César Menotti e Fabiano. Veio com músicas inéditas, mas também com regravações, e foi um fenômeno. Então, tudo pode acontecer, sabe? O mercado, amanhã, por exemplo, quem diria que surgiriam mulheres e tomariam conta do mercado? Quando Paula Fernandes tentou desbravar isso sozinha, veio Janaína, vieram outras meninas, mas assim, a Paula Fernandes conseguiu isso sozinha, mas virou aquele estigma. Não vai conseguir vir um monte de mulher. E de repente hoje o mercado é dominado por mulheres, e graças a Deus que elas vieram, porque continuam fortalecendo o nosso segmento. Então tudo pode acontecer. Marília Mendonça se tornou um fenômeno da noite pro dia, assim, no mercado. Não estou dizendo do que ela faz ou deixa de fazer há anos, mas pô, ela surgiu e veio, o Henrique Juliano, vieram um monte de artistas que hoje estão muito bem posicionados, assim como também vieram aqueles relâmpagos. E a gente está aí, trabalhando com propriedade financeira e estruturalmente, a ponto de tocar o nosso próprio negócio hoje. Então mostra que, independente de sermos o número 1 para algumas pessoas ou para outras, a gente trabalha bastante, trabalha muito bem e está bem no mercado, e a ponto de querer sair sozinho, sabe assim, ser independente. Então o mercado é isso. A gente tem uma preocupação em lançar música agitada também, porque a gente tem um pouco do medo das pessoas acharem que a gente só canta música romântica. E a gente só lança a música agitada que a gente gosta também. A gente canta tudo. A gente chamou Roupa Nova pra tocar no nosso DVD, e hoje até eu fui surpreendido com uma ligação do Kleberson Horst. Chamou eu também. Que é um gênio do Roupa Nova, o Kiko, o Serginho é amigo nosso de mandar mensagem semanalmente. E são uma das nossas principais referências, né? Que nem é do sertanejo. Mas a gente gravou com Roupa Nova, gravou com o Safadão, que é outro segmento, gravamos com o Péricles. Gravamos com a Banda Malta. Gravamos com a Banda Malta, gravamos com o Catinguelê há um tempão atrás. Como nós gravamos com o Bruno, gravamos com o João Bosco, gravamos não ficou com um clima, outras. né? Um clima com a Banda Malta quanto do episódio. Que pra mim, particularmente, eu fico meio indignado da escolha da música do ano, ter perdido pra Banda Malta no domingo de manhã, ter sido muito mais forte. Não, de jeito nenhum. Ficou um climinha, até porque não é escolha dos artistas, entre aspas. A gente sabe eu como posso é que te falar, a nossa amizade... Nós somos amigos deles, a gente gosta muito deles. E a nossa amizade aconteceu no bastidor do Melhores do Ano, que a gente perdeu pra eles. A gente criou amizade ali, na época era o Bruno o vocalista. Muitas pessoas dizem que... E a nossa amizade veio de lá pra cá. A gente perdeu, pô. Muitas pessoas dizem que aquilo foi armado pelo fato deles surgirem de um concurso da Globo. E tava disputando com uma dupla da Globo. Só que todo mundo, às vezes, acaba esquecendo que eles ganharam um programa da Globo de votação popular da internet. Então a gente estava disputando com uma banda que tinha um apelo muito grande de público da internet. De voto. E o voto interno, para você ser escolhido para a final dos Melhores do Ano, é de funcionários da Globo. Que daí a gente estava indo bastante, e a música foi a mais tocada do Brasil no ano, não tinha como os caras não votarem na gente. E gostavam muito da gente lá, assim, a galera tem um relacionamento muito bom com a gente. Só que o segundo voto, que é o final, que é do Melhores do Ano, é um público da internet. Por que o Luan ganha todo ano?
Porque ele tem merecimento e ele tem um público de internet que é um absurdo. Assim como você vai participar do Prêmio Multishow, quem é que tá todo ano lá levando? Se chama Luan Santana e Anitta. Cara, eles têm um público fantástico, inexplicável na internet. Eles têm aqueles caras que vivem pra eles, que vivem em função, que amam. E isso, isso também é um planejamento de cada um. A gente também tem um planejamento diferente. Nós temos fãs assim, fortes desse jeito. Como Simone e Simaria hoje tem um fã-clube muito grande na internet. Até o ano passado elas levaram, né? No Prêmio Multishow, a gente estava participando lá. Não era a categoria delas, concorrendo com elas, e elas levaram um prêmio lá, porque os fãs delas hoje são muito fortes. Henrique Juliano tem um fã-clube muito forte na internet. Marília Mendonça, Maiara Maraíza, Jorge Mateus, Mateus e Cauã. Isso é muito bacana. E a gente hoje faz um trabalho direcionado à internet para que nós também tenhamos isso, sabe, assim. Mas eu acho que isso é conquistado quando a pessoa escuta música, ou te vê na TV e sente aquele negócio e fala assim, pô, vou lutar por esse artista, gostei muito deles. Faz aí, isso é mérito, cara. Pega aí, faz um pedaço da Eu Era aqui, que eu quero só, eu trouxe o violão e falei, vou fazer isso cantar as românticas tudo. Eu quero cantar a carta daqui a pouco também. Ai, ai, ai. Rápido, né? Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro, beijar umas 4 ou 5 bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você escolhe a melhor roupa. Dá tempo de fazer até mais outras aqui. Cara, quando essa música chegou, ela chegou sem a terça. Você que pensou em colocar, vocês que pensaram em colocar a terça, ela veio só com a primeira. Porque eu fico pensando assim, não, o Marcos é tão elogiado na segunda e essa música é praticamente terça, né? Ele se lascou. Partes, né? Não, você e quando ele começou a passar a música na... Se fosse você segunda, ia ter que ficar assim, muito baixo. Falei, não, cara, era feio, né? Se eu tiver acabar de acordar, cansado, não dá pra fazer não, porque a terça é muito alta. Ele falava assim, bom... vamos embora, né? E pra mim, ela é um tom confortável. Porque a gente já gravou música que, pô, exige muito mais. Daí ele falou assim, você vai querer subir o tom? Eu falei, aí você vai ter que jogar pra segunda. E aí eu vou ter que fazer de novo uma música que as pessoas vão olhar e vão falar assim... Aqueles caras que cantam em barzinho, às vezes que não tem tanto agudo, acabam não tocando a nossa música porque ela é alta. Você pensa nisso até, pro cara facilitar pro cara cantar às vezes no barzinho mesmo, assim? Pô, é legal isso aí, né? Às vezes pensar, muita não gente só no barzinho, as disso, outras duplas. A gente sabe que se a música atinge um sucesso, as pessoas, os outros artistas vão cantar no show. Como cantaram por cento, como cantaram no domingo de manhã. E cada um tem o seu limite. Então a gente tem que pensar, esse álbum, acredite, ele tá num tom muito mais confortável no geral do que os outros álbuns, que exigem muito mais Esse álbum também eu fiz uma segunda simplona, esse álbum eu quis fazer... Nós pensamos nisso. Eu fiz uma segunda bem simples nesse álbum, se o pessoal conseguiu prestar atenção, não desenhei, não quis. Sabe o que a gente faz? A gente pensa assim, não há necessidade de você querer ficar gastando isso num CD. Até porque... você tem que... se você quer mostrar para as pessoas, o Faustão já disse, quem sabe faz ao vivo. Então quando vai no nosso show... Essa fera, bicho, quem sabe faz ao vivo, meu. Chega o momento de você ir num programa de TV cantar ao vivo,
Chega um momento que você vai num show e vai cantar ao vivo, aí lá você mostra. Um CD com muita firula fica chato. Um CD que você fica gastando... Cara, a pessoa vai te elogiar, piora mas... o estigma do cara, assim, né? Não parece que ela não vai pôr no rádio, Tem cantor que sofre com isso até hoje. Já tá vindo na bica do gol pra estourar e às vezes não estourou por causa disso e fica tentando até hoje desse jeito. Nós passamos por isso pra caramba. Ó, os caras cantam tão bem, mas pô, falta aquela música. Todo mundo elogiava a nossa qualidade, mas sempre falava assim, mas falta um negócio. Até que a Domingo de Manhã veio, mas veio com tudo que precisava. Veio com uma letra boa, veio com o romantismo, que a gente não queria ficar a gente tinha um medo de, às vezes, estourar uma música agitada e virar refém depois daquele segmento. E a gente sempre gostou muito de cantar música romântica. Um pouco acima do que das agitadas. E ela exigia da gente, do cantar, né? Ela sobe, aí tem o uso do drive e tudo. Então ela veio com todos os requintes que nós gostaríamos de ter numa música que fosse sucesso. Só que hoje, a gente tem que saber o seguinte, nem todo mundo tem agudo, como nem todo mundo tem grave, nem todo mundo faz melisma na voz, como também tem muitos que fazem. Então vamos fazer uma média, porque a gente quer que a nossa música seja cantada por todos. A gente quer que as pessoas gostem da nossa música, e numa roda de churrasco, a pessoa vai cantar. Aí chega alguém e fala assim, ó, canta Eu Era, do Marcos Bellucci. Daí o cara fala assim, puta, aquela música lá é muito alta, eu não consigo cantar. Aquela música ela começa a baixo, depois ela vai lá pro alto, eu não consigo. Aí deixa de cantar. Não, a gente quer que as pessoas cantem a nossa música, que isso se propague mesmo. Então a gente tem uma preocupação hoje em dia. Lógico que eu não vou deixar de gravar uma música que eu possa explorar e mostrar tem que ter, um pouco mais do que a gente gosta, de qualidade e tal, até porque nós somos muito cobrados nisso, assim. Quando se lança, eu já fico esperando a sua nota, né? Se a gente lançar algo marromeno, a gente sabe que, se não é o fã que vai cobrar, é você que vai falar mal da gente lá, ou outra pessoa. Saber. Mas você lembra da carta que consegue fazer? Estou escrevendo essa carta. Não essa, a vocês, né? Cara, eu não toco ela há muito tempo. Vou contar uma história pra vocês. Eu sempre recebi suas cartas e todas começavam com eu te amo. Mas de um tempo pra cá eu sei só quis brigar e as cartas não começam mais assim. Eu sei, você me disse que se você parasse de escrever te amo, eu podia chorar. Já tinha me esquecido, já tinha me deixado, e o pior de tudo isso é que eu fui o culpado. Faz parte da minha vida, faz parte da minha história, e essa despedida eu guardo na memória. Já nem recebo as cartas, a quem falta, quem me faz. Eu pago qualquer preço pra recebê-las mais. Só sei que ontem de manhã recebi uma, quase nem olhei de medo, pensei que não fosse sua. No envelope eu vi seu nome, o remetente. Eu fiquei muito contente, saí a gritar na rua. Briguei comigo, eu nem sei se isso é certo, com meu coração deserto, quase que eu me engano. Hoje eu tenho certeza que és minha, pois na carta inteirinha só dizia eu te amo. Te amo.
Bonito demais essa moda também, tá doido. Não, mas assim, fora Essa que... música, vocês essa conseguem... música é de 2000. Mas- Essa música é velha. Quanto tempo a gente não canta essa música? Sei lá. Vocês conseguem escolher também umas agitadas foda, que eu falo assim. Até uma que eu tenho... Me orgulho de ter, de certa forma, uma participação pela entrada dela no repertório de vocês, que eu vou virando título de DVD, que foi tão feliz também. Que eu Nossa. mandei no WhatsApp, olha essa... Essa música é, na minha opinião, uma das melhores que a gente já gravou. Ela é e a gente fantástica. trabalhou ela num momento que Nós brigamos pra trabalhar. essa música. nós brigamos pra trabalhar ela. Porque a galera já tava pedindo coisa nova. O CD já tinha sido muito Mas ela não gasto por causa podia de passar em branco. Romântico Anônimo e 1%. Aí, ó, Romântica Anônima, aí tem que fazer ela também. Né, E aí a gente falou assim, cara, Mas a gente tem ainda tem uma, que lançar, algumas tô feliz. dores no coração de músicas que a gente não conseguiu trabalhar, que a gente é muito triste por isso. Mar de Lágrimas. Mar de Lágrimas com acho que é a Roupa número Nova. 1. Nós tínhamos... 3, 2, 1. Foda. A Mar de Lágrimas nós tínhamos que nós queríamos lançar porque assim, é algo histórico pra gente estar com Roupa Nova. É. E a música era bonita. E nós queríamos lançar algo com Roupa Nova pra mostrar pro Brasil inteiro. Nós Cantamos tivemos com Roupa Nova. tocando e Não, Mas cantando. não e deu. ficou comercial a música. Vocês cantaram com Roupa Nova tocando, e é uma música totalmente condizente com o mercado atual. Sim, Não é uma música antiquada. radiofônica pra caramba. É, não era antiquada. Mas Uma aí pena, chegou cara. uma hora que a galera falou assim, Que uma ó, crítica que eu faço. O não Zezé quero foi mais gravar CD com Roupa tão Nova. feliz, a gente quer O Zezé novidade. foi gravar com Roupa Nova, gravou uma música que não condizia com o mercado atual. Vocês não, vocês escolheram uma música que tem tudo a ver com o mercado de hoje. Pra E gravar, a gente né? não para pra pensar nisso. De verdade, cara. A gente não faz uma música pensando em fazer sucesso. A gente precisa acreditar na música. Tanto é que todo mundo tá falando sobre Quando eu escutei o lance Eu Era- de lançar a música que tá mais bem posicionada no disco hoje, É, assim. e no a Mais Um Ano streaming e Juntos tal. não é. Mais Um Ano Juntos não é, mas a gente acredita que a gente pode fazer a Hoje diferença eu tava soltando na Mais Um academia. Ano Juntos. Hoje eu tava na academia treinando. Aí um cara me mostrou uma música Carlos lá. Alberto? Não, o Carlos Alberto não tava hoje. O Carlos Alberto treinou na academia. Eu sou fã do E Carlos ele é fã Alberto. do Carlos Alberto. Aí, tinha um amigo meu que ele falou que foi no Garota VIP lá do Rio de Janeiro, do Safadão e tal, não sei o quê. E aí ele mostrou uma música do Safadão que ele falou assim, cara, essa música aqui é uma explosão do Safadão que eu gosto demais. Não para de escutar. Chama, acho que Laranjinha. Eu nunca tinha escutado essa música na minha vida. Não escutei. Achei até legal, eu tenho que falar pro Marcos ouvir depois, porque a gente às vezes canta música de outros artistas quando vai fazer show no Nordeste, e é uma boa opção pra se colocar no repertório. E aí eu falei, bom, já que ele me mostrou isso no meio do meu treino, eu falei assim, cara, escuta essa música aqui. Vamos lançar agora. E a gente tá pretendendo lançar essa música. E aí botei a Mais Um Ano juntos, com a nova roupagem que a gente fez agora nela. E aí o cara pirou. Aí por desencargo, a música que hoje tem mais streamings, mais visualizações assim, YouTube, Spotify, as redes sociais, os meios sociais, as mídias, se chama Pula pra minha Pula vida. pra Minha Vida. Que é uma opção que a gente Aí eu mostrei pra ele. também gosta muito. Aí ele escutou, pô, legal, me falou, cara. Mas pra mim a primeira é melhor. É que eu acho que o Negócio povo do bolinho espera de já vocês, né? chocolate, suco de laranja, pô. E a galera já espera essa linguagem de Essa vocês música também. é muito legal. Essa música. E o lance que agora ela ficou em bachata, né? Daí ele falou assim, pô. É esse aquela lance que de fala do cara ser dançar. pobre e tal. Essa é massa demais. pô. Daí eu falei, pô, ainda bem que nós estamos no caminho em termos de pensamento de talvez ser essa a música de trabalho. Então Quem assim, sabe ano que vem a gente comemora em Paris. Né? É, cara, eu recebo. E eu recebi uma. a gente uma recebe mensagem muito, cara. Mensagem de, sobre essa de música. um casal que Tem um tema foda. me Né? fez chorar. Porque ela falou assim que eles estavam. Ela estava ouvindo o nosso CD e ela escutou uma música e chamou o marido para ouvir. E quando eles ouviram a música, eles começaram a chorar juntos. Porque eles estão passando uma situação financeira horrível, onde o marido perdeu o emprego, eles venderam carro, venderam um monte de bens para ficarem bem e continuam cada vez mais se afundando. E hoje ele está trabalhando numa rede de lanchonete muito famosa, mas ganha cerca de metade do salário que ele ganhava antes e sobrevive do salário da mulher. E ela falou assim que quando eles escutaram essa música, ela veio de encontro às necessidades deles, por causa da história, mas que essa música fez eles acreditarem novamente que o ano que vem pode ser melhor. E ela falou assim, não precisa nem ser em Paris. Talvez Caldas Novas, né? um ano, na própria cidade de Urubici,
Talvez a gente comemorar em Urubici já tá bom demais. Ela falou, essa música veio de encontro ao nosso momento e nos encheu de esperança. E eu só queria mandar essa mensagem pra vocês pra agradecer. É uma música romântica que tem a ver até com o momento do país, né? Tem a ver até com o momento do país, né? O momento do país é esse. Cara, e a gente não gravou por isso. A gente não gravou pensando nisso, a gente simplesmente foi tocado pela faz música. Ela é a boa gente tinha mesmo. música que na nossa cabeça é melhor do que ela no CD, mais comercial. Mas essa Mas tem música a foi ver demais, conquistando né? a gente Com o na momento. gravação, na mixagem, e a mixagem ainda não tava boa, e a gente escutava e falava assim, cara, cada dia que passa ela se torna nossa paixão. E aí, quando nós lançamos o CD, o que eu tenho recebido de mensagens de casais que estão se emocionando com ela por viverem esse momento, a gente falou assim, não tem jeito. Essa música tem algo a mais do que as outras. Ela tem verdade. $100, 999. Vamos cantar, vamos trabalhar. Amar alguém é fácil quando vai tudo bem. Difícil é ficar quando os problemas vêm. Nem tudo é mar de rosas, entendemos do assunto. Pois olha nós aqui comemorando mais um ano juntos. Parabéns pra nós, amor. Eu passei no jardim e te trouxe essa flor. Na falta de champanhe tem suco de laranja e esse bolinho de chocolate que eu sei que você ama. Eu quero renovar os votos e dizer que na riqueza ou na pobreza eu quero só você. Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem supera a falta dele, fica tudo bem. Casal em crise de grana e não de amor, vai melhorar, não chora por favor. Um brinde a nós dois, a intuição me diz que ano que vem a gente comemora essa data em Paris. Tem mais uma coisinha, quase eu me esqueci. Um cartãozinho lindo, nele eu escrevi que o meu maior tesouro é seu amor, querida. Muito obrigado por você existir na minha vida. E quando eu for bem velhinho eu vou contar essa história pros netinhos na sombra de um pomar. Bolo de chocolate, suco de laranja bem fresquinho. Meu plano é envelhecer do seu ladinho. Eu quero renovar os votos e dizer que na riqueza ou na pobreza eu quero só você. Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem supera a falta dele, fica tudo bem. Casal em crise de grana e não de amor, vai melhorar, não chora por favor. Um brinde a nós dois, a intuição me diz que ano que vem a gente comemora essa data em Paris. Em Paris. Ano que vem compra o iPhone X também. Ano que vem, se não for pra Paris, pelo menos dá uma comprada no iPhone X. Romântica, Aí né? tem que trabalhar mesmo a reação do público ali, ó. Até chora. Essa ali, ó. música ela causa isso, então a gente... Porra, como não vai, né? Agora uns pedacinhos aí, que senão o Raí Ferrari aqui vai me Romântica bater. nórdica. Inclusive, em breve a gente vai gravar uma entrevista com o Raí, que tá se destacando cada vez mais na produção. Grande também. talento, né? Eles vão gravar Cara, uma Raí nova é versão fera. dessa música com ele aqui. Romântico Anônimo. É uma pedacinho. mescla entre o arranjo do Fernando e do Raí, na verdade. É, foda. É o arranjo dos dois, a nova versão. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado e te ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola? Aquele cara que te deu guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico, anônimo.
acompanhando a terça aqui, fazendo as vezes Foi Fernandinho, porra. Todos estão felizes, né? Tão feliz, eu tô feliz. Você tem vontade, sonhos e manias tão diferentes das minhas, e o normal é mesmo duvidar. Você curte a luz do sol e eu da lua, e quando tá dormindo eu tô na rua, e quem vê diz que não vai durar. O estranho é que eu tô tão feliz, e mesmo sendo teu oposto, não faz mal, eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. E mesmo sendo teu oposto, não faz mal, eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. Foda demais, mas agora a gente vai pra última que Depois não pode faltar. você afina nós lá, né? Mas antes de tudo, primeiro agradecer mais uma vez vocês me receberem, como sempre, assim, o relacionamento do Marcos Bellucci com o Blog Nejo. Eu tava gravando com o Luan Santana semana passada, falando que comemora aniversário do Luan Santana de carreira ao mesmo tempo do Blog Nejo, mas acho que eu posso falar que com certeza uma das duplas que a gente tem, o Blog Nejo tem mais essa história de proximidade, de crescimento junto, foi o Marcos Bellucci, por estar acompanhando desde o começo. Aquela coisa que eu sinto, assim, parte da dupla, por assim dizer, por torcer sempre, por estar acompanhando sempre, por estar vendo as coisas acontecerem, por conhecer desde o começo, desde o showzinho de rádio lá Primeira, não era nenhuma dessas câmeras, na verdade. Quando eu gravei com eles a primeira entrevista, era uma câmerazinha simprona mesmo que eu tinha. E foi você e seu irmão? E eu fui com o meu irmão lá pra apresentar. Você não fazia entrevista ainda na época? Não, foi uma das primeiras entrevistas, foi com vocês. Foi na beira da piscina ali no hotel. Isso aí... E uma das coisas que você não falou e que a gente pode falar é que quando a gente conversa fora até da entrevista, existe muita sinceridade e sensibilidade da sua parte. É uma coisa muito difícil da gente ouvir de qualquer outro blog. As pessoas hoje elas preferem realmente ficar em cima do muro para poder agradar a todos, para poder ter trabalho com todos. E a gente sabe o quanto a verdade ela é importante, mas ao mesmo tempo ela é perigosa. A gente sofre com isso. Eu sofro com isso, por às vezes ser muito sincero. Porque assim, uma qualidade minha é a sinceridade, um defeito meu é a sinceridade. Escutei isso acho que da Mônica Iose também, ela falou esses dias, eu falei assim, tamo junto. Porque é isso, a gente eu tenho um compromisso com a verdade muito grande. E você sempre foi um cara muito sincero, sempre elogiou as coisas que nós tínhamos para ser elogiadas, do seu ponto de vista, e criticou o que era para ser criticado, como construtivo, como orientação, como, pô, isso aqui é importante vocês saberem. Diferente de vários outros meios que às vezes pega uma entrevista nossa e às vezes eu falo alguma coisa de verdade e vai lá para cutucar mesmo, para botar como se fosse a bomba da semana e não te ajuda. E às vezes não expõe... Tira do contexto, na verdade. E não fala às vezes o que... Pô, acho que não é legal até você falar isso porque pode pegar mal, ou então, cara, eu acho que a carreira de vocês precisam disso. Porque ninguém ajuda. As pessoas que querem ajudar, às vezes elas cobram por isso. E tem um preço. Então, pô, a gente tem essa parceria, essa amizade, essa afinidade, graças à nossa sinceridade, à sua sensibilidade, à sua sinceridade com a gente. A gente agradece muito. É mó barato estar com você. A gente gosta de você. Eu que gosto demais de vocês e se Deus quiser, vai lá isso aqui muitas vezes. Eu ainda falei pra ele, falei assim, ó, pô, liga pro Marcão. Conversa com ele, dá uma sondada, pelo menos ele vai falar pra gente a verdade do que é a gente no mercado e do que o mercado tá hoje pra gente. O que a gente pode fazer, pra onde a gente pode ir, foi uma das coisas que a gente teve de preocupação em termos de saber como andam as coisas, para que atitude a gente possa tomar. Para ir para um escritório, para ir para um outro, para abrir o seu, para ficar. Obrigado. Sempre aí de ter me ouvido também, de certa forma, poder saber que assim, que uma das minhas sugestões acabou sendo acatada também, que eu mesmo falei o nome, ó, vocês precisam de um cara tipo Bissa, e mal sabia eu que já estava sendo sondado. Verdade. Acabou bem, dava vendo bem o que ia acontecer ali.
Então, obrigado mesmo de coração. Agradecer a FS por você dar o espaço aqui. Fechar aí com chave de ouro com o hit. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel 1000 estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Tá com voz de sono. Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Marcos e Belucci no Blog Nejo. Obrigado! Nós marcamos. Obrigado, mano. Valeu, gente.